Amém, gente. Que responsabilidade pregar hoje com o pastor sentado em cima do púlpito. Meu Deus. Não estou mais acostumado com essas coisas. Amém. Pastor, as mãos que sustentam o universo. Só mais um pouquinho. Prometo que até às 11 a gente vai embora. As mãos que sustentam o universo. Preste atenção nessa letra. Sustentam. Você já cantou ela nessa noite? Coração, a voz que falou. Veja a grandeza dessa letra se formou. e a importância que você tem. Chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo. Sustentam o meu coração, a voz que falou e tudo se formou, me chama pelo, deixou sua glória se esvaziou, se tornou servo, se humilhou, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, venceu a morte, ressuscitou, deixou sua glória, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, venceu a morte, ressuscitou. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração, a voz que falou e tudo se formou, te chama pelo nome. Amém. E eu só quis relembrar essa partezinha para vocês, porque nós vamos ler o texto que está em Isaías 64, 8. Se você quiser abrir. Meu Deus. Isaías 64, versículo 8. E já está aqui. E diz assim: apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Somos todos formados por tua mão. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Somos todos formados por tua mão. Essas mãos que nós acabamos de declarar, que sustentam o universo, são as mesmas mãos que sustentam o teu coração, que te formam, que te moldam, que te transformam, que te tratam, que te restauram. Mas para isso eu quero te perguntar: o quanto do seu barro você tem entregue nas mãos do Senhor? Apenas só um pouquinho? Só uma porção de mim o Senhor pode tratar. A outra ainda deixa por minha conta.
só uma porção de mim o Senhor pode moldar. O restante deixa que eu faço do meu jeito. Não. A entrega, ela precisa ser completa. A entrega do nosso barro precisa ser completa, totalmente, para que a obra seja completa, para que a restauração seja completa, para que o molde perfeito aconteça nas nossas vidas. Amém? No dia 19 de abril, eu preguei uma semana depois da Elma, e também foi uma cena triste, porque eu estava olhando para esse celular aqui, acredito que era o mesmo, e não tinha mais ninguém assim sentado na nave, só o pastor Pompeu e a pastora Alice sentados lá no cantinho, o pastor Juliano aqui em cima e o Davi lá na mesa. Éramos em 5 naquela noite. E é uma pressão, irmãos, olhar essas cadeiras vazias. A gente pensa exatamente, será que ela vai voltar a estar cheia novamente? Mas glória a Deus, glórias a Ele que nós estamos aos poucos voltando à normalidade. Amém? E naquela ocasião eu falava sobre as portas da falência humana. E eu citei 2 portas: desobediência e desequilíbrio. Mas essa palavra não me deu descanso. Deus continuava trabalhando através dessa palavra e dizendo: existem outras mais que precisam ser expostas e precisam ser trancadas, abandonadas. Existem outras portas. Porque são portas que desencadeiam falência nas nossas vidas. E você sabe o que é falência? Falência é o fim. E quando nós chegamos no fim, esse fim pode ser a morte, esse fim pode ser a nossa destruição. E não morte física, mas estarmos numa condição de mortos-vivos. Talvez você não acredite, mas existe zumbi? Pois é, de uma certa forma eu posso te dizer que existe. Existem muitos mortos-vivos. Existem muitos que estão mortos achando que estão vivos. Mas existe apenas uma vida. O restante é apenas sobrevivência. João capítulo 15 fala de uma videira. E essa videira é quem? Jesus. Essa mesma passagem diz que existe um lavrador. E ele fala: o Pai, Deus, é o lavrador. E nós somos quem? Os ramos. Se nós somos ramos, que fizemos parte de uma videira, e essa videira é Jesus, então tudo que nós precisamos para ter vida, vem de quem? Da videira. E essa videira é Jesus. Se este ramo não está ligado na videira, ele está o quê? Morto. E Jesus prossegue falando várias vezes sobre isso. João capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, se a vida está nele, existe vida longe dele? Ele fala: eu não sou um tipo de vida. Como ele não diz, eu não sou um tipo de caminho, eu não sou um tipo de verdade. Não, eu sou o caminho, o único. A verdade, a única. A vida, a única, verdadeira. João 10:10, a parte B diz: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Se Jesus vem para nos dar vida, o que nós tínhamos? Morte. Ou uma simples sobrevivência. Se Ele vem para nos trazer vida. É o que a palavra diz. João 20:31. Creiam nele, em Jesus, e tenham vida.
Estes textos afirmam uma única e mesma coisa: só existe vida em Jesus. O restante é morte, o restante é sobrevivência. E para que exista a entrega de verdade do nosso barro para ser moldado, e neste molde sermos tratados, restaurados para termos vida, nós precisamos fechar algumas portas nas nossas vidas. Precisamos. Isso não é besteira, irmão, isso não é brincadeira, eu não vim aqui encher linguiça, isso é muito sério, sabe por quê? Porque a primeira porta a ser aberta, ela foi aberta há milhares de anos atrás. Ela foi aberta no princípio, no próprio Éden, por Adão. A porta da desobediência. Milhares e milhares de anos se passaram e ainda nós sofremos consequências daquela porta. E a porta da desobediência trouxe o quê? Desequilíbrio a tudo que era perfeito. E nós tratamos naquela ocasião de desobediência e desequilíbrio. E não para por aí. Hoje nós temos as portas da falência humana, parte 2. E fazem parte dela o desânimo, o desinteresse, a desmotivação. Parecem iguais, mas o que é parecido não é igual. Nós vamos saber por quê. A desconfiança, o descontentamento, o desconhecimento e a desorganização. Mais 7. E nós vamos começar pelo desânimo. E o que é o desânimo? É um estado que mostra que você está desestimulado, desalentado, esmorecendo, sem disposição. Sabe aquela vontade de fazer nada? Então, é o desânimo. Desânimo é um quadro de abatimento. Salmos 42:11 diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Tem até uma canção do Ministério Zoe, né? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. A palavra desânimo, ela é, logicamente, uma negação ao que significa ânimo. E ânimo o que é? Ânimo significa dar alma a algo, dar vida a algo, dar fôlego, dar movimento, entusiasmo, vivacidade. Isso significa ânimo. Se ânimo significa dar vida, quem nos dá vida? Já começamos falando disso. A nossa vida provém de Jesus. E diz o salmista: a minha alma está abatida, está desanimada. Mas ele mesmo dá a resposta para a própria alma: espera em Deus. Busque em Deus o ânimo. Busque em Jesus a vida. Entregue-se a Ele. Salmos 37:5: entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele os ajudará. E Ele tudo fará. Podemos sofrer pressão. A palavra diz: no mundo tereis aflições. Mas nós não podemos desanimar. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. De todos os lados somos pressionados, diz Paulo, mas não desanimados. Ter ânimo é uma ordenança. Está lá em João, capítulo 16, versículo 33. O próprio Jesus falando: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. É mandamento, é ordenança do próprio Jesus. Tenham bom ânimo. Tenham. Porque Ele venceu o mundo. E o melhor do que isso, Ele nos fez participantes da sua vitória.
Erradicar o desânimo é uma função da igreja enquanto corpo. Lá em Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, versículo 14, diz: advirtam os indisciplinados e encorajem os desanimados. Erradicar o desânimo, acabar com o desânimo dentro da igreja é uma função nossa também enquanto corpo. Então, o desânimo é aquela falta de disposição, a vontade de fazer nada. Já o desinteresse, é claro, privação de interesse, falta de interesse, mas é aquela situação de indiferença, ou uma falta de curiosidade, uma falta de procura, uma falta de vontade de buscar, de alcançar algo. O desinteresse, diferente do desânimo, ele precisa ser comedido. Nós precisamos ter uma porcentagem de desinteresse. O nosso desinteresse deve ser focado aonde? Nas coisas que nos afastam de Deus. Ali deve estar focado o teu total desinteresse. Mas, nas coisas que provêm de Deus, nós precisamos estar inteiramente interessados. Precisamos estar interessados em tudo que se trata de Deus e do seu reino. O reino do Senhor precisa ser uma questão de procura, uma questão de busca, precisa saltar aos nossos olhos. Precisa mexer conosco. Precisa nos movimentar. Porque quando nós estamos dentro, envolvidos, inseridos no reino, já não tem mais aquela questão do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Porque no reino as coisas acontecem com um propósito. Somos levados por um propósito. E nós precisamos ter interesse em Deus. Uma procura. Uma busca em Deus. Isaías 55, versículo 6 diz: busquem o Senhor enquanto se pode achar. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é uma meia busca. É uma busca por inteiro. Uma busca de todo o coração. Mateus 6, 33. Jesus falando: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tem lugar para desinteresse dentro do reino? Não tem. Porque se interesse é um processo de busca, a palavra diz que eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a desmotivação? O que é a tal desmotivação? Além de ser ausência de motivação, ausência de vontade de realizar algo. É não ter motivos ou razões de concretizar algo. Falta de esforço, falta de força e falta de coragem. É o que faz surgir a desmotivação. Diferente do desinteressado, onde nada salta aos seus olhos, o desmotivado, ele até tem sonhos, ele até tem planos, mas o que ele mais tem é falta de vontade e esforço para alcançar. Mas às vezes o curioso da desmotivação, e cuidado com isso, é quando nós empenhamos a nossa motivação em coisas erradas. Às vezes nós temos muitas motivações para nós mesmos e poucas motivações para as coisas que provêm do reino. Eu tenho muitas motivações
em acompanhar seriados no Netflix, mas não tenho motivação nenhuma de abrir a minha Bíblia e lê-la. Aonde estão as nossas motivações? Cuidado, porque o resultado das tuas motivações pode ser a situação se mostrando para você dizendo: você está morrendo. Desmotivados com Deus, mas motivados com as coisas do mundo. Mateus 11, versículo 12 diz: o reino de Deus é conquistado à força, é conquistado com esforço. O desmotivado não tem forças, ele não consegue se esforçar. Mas esforço é crucial para a conquista. E é Jesus quem nos dá força, porque Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13: posso todas as coisas por meio de Jesus Cristo, que me dá força. 1 João capítulo 5, versículo 4: todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e quem vence o mundo é porque tem encontrado em Deus, em Jesus, a sua força. Deuteronômio 31:6 diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem. Josué, capítulo 1. Josué assume a liderança do povo hebreu depois da morte de Moisés. E eu vejo logo no início do capítulo 1, eu encontrei ali acho que 4 vezes, Deus falando para ele: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Ou seja, tire do seu coração todo tipo de desmotivação. Esforce-te. Viu como era diferente? Desânimo, desinteresse, desmotivação. Às vezes parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. E nós entramos na quarta porta dessa noite. E essa porta é o descontentamento. Estar descontente parece que é moda dos nossos dias. Nós sempre estamos descontentes com alguma coisa. Sempre, sempre. E Judas, versículo 16, apenas versículo 16, porque ele tem um único capítulo. Judas, versículo 16 diz: são murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos. Descontentamento, o que é? A perda ou a falta de contentamento. Um total desagrado, uma vida em desprazer, a prevalência da própria vontade, ou querer que a própria vontade sempre prevaleça. São expectativas erradas e corrompidas acerca de quem Deus é. Eu quero deixar bem claro para você e para você que nos assiste: Deus não é o gênio da lâmpada que você vai esfregar e vai ter os seus 3 desejos realizados. Não. Não é assim que funciona. Só que nós colocamos esse tipo de expectativa em Deus, uma expectativa errada, e então nós temos a frustração de não sermos atendidos. E vamos o quê? Colocando no nosso relacionamento com Deus um total descontentamento. E esse descontentamento, ele possui 3 raízes. As 3 raízes estão relacionadas ao ter. E são elas: ansiedade, insatisfação e ingratidão. A raiz da ansiedade: o querer ter. Eu quero ter. Eu preciso ter. Queremos que todas as nossas vontades sejam satisfeitas no nosso tempo, do nosso jeito,
a nossa maneira. Só que o problema é, o nosso tempo sempre é o já e o agora. É sempre para ontem. Nós sempre queremos mais e já. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: não andem ansiosos. Você está descontente e ansioso? A palavra diz: não andem ansiosos por coisa alguma, por nada. Em vez disso, orem a Deus, pedindo o que precisam e agradecendo-lhe pelo que Ele faz. 1 Pedro 5,7: entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Outras versões dizem: lancem nele todas as suas ansiedades. É inevitável que em algum momento a gente fique ansioso com alguma coisa, mas a nossa orientação é entregar a Ele as nossas ansiedades, para não entrarmos nesse quadro de descontentamento. A segunda raiz do descontentamento, a insatisfação. A insatisfação por não ter ou por não estar saciado com o que tem. Expectativas não atendidas é o desencanto causado pela frustração. E a vida cristã saudável, ela é alimentada por satisfação, por contemplar e permanecer na presença de Deus. Davi diz isso no Salmo 27, lá no capítulo 4. Uma coisa só eu busco, e uma coisa só peço ao Senhor, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza. Ou seja, a satisfação dele toda estava em quem? Em Deus. Ele já não procurava mais satisfação em outras coisas. Tem uma canção que diz: eu já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Você já pode ter procurado sua satisfação em outros lugares, mas existe um lugar que é melhor. Apenas um lugar que ela pode ser inteiramente e plenamente satisfeita. E esse lugar é no Senhor. Amém? Terceira raiz do descontentamento, a ingratidão. Eu não valorizo aquilo que eu já tenho. Eu não sou grato por aquilo que eu já conquistei. E isso me traz o quê? Descontentamento. Eu não reconheço o bem que Deus já me fez até aqui. A ingratidão. E o descontentamento, na raiz da ingratidão, talvez seja o pior de todos eles. Sabe por quê? Porque quando eu não reconheço o que Deus já fez e sou ingrato com Ele, a ingratidão gera idolatria, confusão, perversidade, imoralidade e toda espécie de tolices. E não sou eu quem digo. Está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 21 ao 26. E eu quero abrir com vocês essa passagem. Romanos capítulo 1, versículo 21. E diz: sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Diziam-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes,
com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. A raiz de tudo isso foi porque diziam que conheciam a Deus, achavam que conheciam a Deus. Mas quando você conhece Deus verdadeiramente, a primeira coisa que você faz é se render a Ele e o adorar. Mas aqui diz que eles não o adoraram e nem eram gratos a tudo que Deus já tinha feito. E a ingratidão trouxe tudo isso que a gente acabou de ler como resultado. É perigoso. O caminho do descontentamento, a porta do descontentamento, é uma porta bem perigosa. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: sejam gratos em todas as circunstâncias. Todas. Gratidão faz parte do nosso modo de vida enquanto cristão. Salmo 106, versículos 13 e 14. Depressa, porém, se esqueceram do que ele havia feito. Não quiseram esperar por seus conselhos. No deserto, os desejos do povo se tornaram insaciáveis. Puseram Deus à prova naquela terra desolada. O salmista fazendo referência ao povo hebreu no deserto. Se tornaram insaciáveis, mesmo depois de tudo. Se tornaram descontentes, mesmo depois de tudo que tinham visto, de todo o resultado que alcançaram com a liberdade ao sair do Egito, com todas as maravilhas e prodígios que Deus fez. Mesmo assim, eles se tornaram descontentes. E o cristão descontente, ansioso, insatisfeito e ingrato, na verdade não vive um cristianismo genuíno. Está vivendo apenas uma religião, apenas um costume, porque não alcançou a plenitude. Não consegue buscar uma transformação, não consegue buscar uma regeneração, não consegue mudar. Porque está no seu coração com essa porta gigante de descontentamento aberta. Seja ela por ansiedade, por insatisfação, por ingratidão. Quinta porta, desorganização. Sim, desorganização é uma porta que pode ser bem perigosa também. Abrir essa porta traz resultados às vezes terríveis na nossa vida. Isaías 45:18 diz: pois o Senhor é Deus, criou os céus e a terra, e pôs todas as coisas no devido lugar. Pôs todas as coisas no devido lugar. Fez o mundo para ser habitado e não para ser um lugar vazio e caos. A palavra nos descreve um Deus extremamente organizado. Onde Deus está, onde existe a atuação de Deus, não existe desordem. Não existe caos. Pelo contrário, no princípio existia o caos. E Deus deu ordem e perfeição a todo o caos existente. Onde Deus está, não existe desorganização. Porque Deus é sinônimo de organização, de perfeição e de ordem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33 diz: Deus não é Deus de desordem, não é Deus de bagunça, não é Deus de confusão, não é Deus de desorganização. Precisamos tomar o exemplo de Deus e sermos organizados em todas as áreas da nossa vida. Todas. Organização e planejamento precisa fazer parte da nossa vida.
Lucas capítulo 14, versículos 28 e 30, conta uma historinha que fala sobre exatamente planejamento e organização. E diz: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o seu custo e ver se possui o dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. A desorganização e a falta de planejamento trazem, primeiro, descrédito para a sua própria pessoa. As pessoas já não conseguem mais colocar confiança em você, crédito em você. Sabe por quê? Porque você é um reflexo de obras inacabadas. Quantas obras inacabadas nas nossas vidas? Quantas? Projetos que não foram terminados, relacionamentos que ainda estão inacabados e precisavam ser fechados. Perdão, a falta de perdão é uma obra inacabada. Nós vamos acumulando obra inacabada e obra inacabada, uma após a outra, por desorganização e falta de planejamento. Organização é um atributo de Deus. Um ser perfeito, ordeiro e organizado. Próxima porta. A desconfiança. Isaías capítulo 50, versículo 10. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. A Bíblia nos orienta em termos discernimento e prudência, mas não desconfiança. Discernimento e prudência, mas não desconfiança. Sabe por quê? Porque quando eu trilho um caminho de desconfiança, eu não atinjo profundidade. E profundidade é algo essencial quando se trata de relacionamento com Deus. Quando você estiver em casa e puder ler, leia Ezequiel 47. Fala de estágios de profundidade nas nossas vidas. Profundidades que nós precisamos alcançar para estarmos em pleno relacionamento com Deus. E a profundidade do relacionamento com Deus está em confiar, mesmo quando eu não estou entendendo nada. Mateus capítulo 14, versículos 22 ao 36. Jesus aparece andando pelas águas. E Pedro pula do barco. Confia na palavra do Senhor e sai andando sobre as águas da mesma forma. Tornar a água algo firme debaixo dos teus pés, vou te dizer, só confiando mesmo. Só confiando. João capítulo 21, versículos 3 ao 6. Pedro e os discípulos pescaram a noite toda, mas não pegaram peixe. Parece até música da escolinha infantil. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Mas aí encontram Jesus na margem. E Jesus diz: voltem lá, joguem a rede do outro lado. E a rede se encheu de peixe. Eles eram pescadores, eram peritos na área, mas confiaram na palavra de Jesus. Não fazia sentido algum, porque aquele tempo todo que eles estiveram lá, não havia peixe. Mas eles o quê?
confiaram naquilo que Jesus tinha dito. A confiança em Deus nos permite darmos uma segunda chance. Uma segunda vez de acertar naquilo que você errou. A confiança em Deus nos dá essa possibilidade. A segunda chance para acertar. E são inúmeras as passagens na Bíblia que tratam de confiança. Acho que nós levaríamos um culto inteiro lendo todas as passagens bíblicas que falam em depositarmos em Deus confiança. Porque relacionamento com Deus é firmado em confiança. É firmado em fé. No firme fundamento do que eu não posso ver, mas que eu sei que vai acontecer. Próxima porta. O desconhecimento. E essa aqui já é a última. Certo? Desconhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. É bem claro o texto. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu os não o reconhecerei como meus sacerdotes. Em outras versões diz, meu povo é destruído por falta de conhecimento. O desconhecimento, ele leva ao quê? À destruição. É o que a palavra diz. O desconhecimento nos leva à destruição. E o pior desconhecimento é quando não conhecemos quem nós somos e quem Deus é. O pior desconhecimento é a crise da identidade ou a crise da falta de identidade. A gente vê isso bem refletido, bem nítido em Lucas capítulo 15, versículos 28 a 32, na parábola do filho pródigo. Naquela ocasião, um pai tinha 2 filhos. Vocês conhecem a história. Um mais novo pediu a parte dele da herança para curtir a vida. Só que ele perde tudo. Quando ele se vê desejando a comida dos porcos, ele pensa, nem os servos, nem os escravos do meu pai passam isso que eu estou passando agora. Então eu vou voltar para casa. Eu vou pedir perdão para o meu pai, dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me deixe estar aqui na tua casa como um servo, como um escravo. Essa é a proposta que o filho faz para o pai. Mas vocês sabem o resultado da história. O pai aceita a proposta? Não. O pai não aceita. Porque para ele filho é filho. Ele restaura as coisas. Mais adiante na história nós temos o filho mais velho. Ele chega em casa, pergunta para um servo, por que a festa? O que estão comemorando? Ah, porque o seu irmão retornou para casa. Ele fica irado. Vai tirar satisfação com o pai. E o que ele diz para o pai? Eu trabalho aqui com o Senhor como um escravo. E nunca ganhei um cabritinho sequer para comemorar com os meus amigos. E o pai diz, o quê? Você? Escravo? Não. Tudo que eu tenho é teu. O que acabou de retornar, acabou de me fazer essa proposta, querendo ser escravo. E eu não aceitei. Eu devolvi a ele a condição de filho. Imagine você que está aqui desde sempre, que nunca me abandonou. Tudo que eu tenho é seu, mas ele estava na casa do pai e não sabia a identidade que tinha. Ele se achava um escravo. Desconhecimento de quem era. Desconhecimento de quem o pai era. Desconhecimento da sua própria identidade e de quem Deus é.
Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, porque conhecer a Deus é também um aspecto do relacionamento que nós precisamos ter com Ele. O caminho acerca de quem Deus é um caminho de relacionamento a ser trilhado. Conhecimento gera relacionamento, que gera profundidade. Agora, desconhecimento gera afastamento, e o afastamento faz com que tenhamos uma vida rasa. Esse é o perigo do desconhecimento. João capítulo 8, 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento acerca de Jesus, através dele, nós alcançamos o quê? Liberdade. E às vezes nos sentimos tão presos, tão emaranhados nos nossos problemas, na nossa realidade, e nós não sabemos como sair do meio daquele novelo de problemas. Se proponha a não se preocupar com os problemas, mas a conhecer aquele que tem o poder de te libertar. As portas da falência humana geram o nosso fim. E o pior fim de todos é a destruição. João capítulo 10, versículo 10, nós já lemos ele nessa noite, já citei ele essa noite. Mas ele diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Parece uma sequência que vai piorando, né? Roubar, matar e destruir. Mas destruição é pior do que a morte? Eu vou te dizer que sim. Destruição é pior do que a morte. Porque na morte existe a opção de se partir na morte com Jesus. E se essa é a nossa condição, nós não alcançamos um fim. Existe uma continuidade. Então a morte não é um fim. Nós cremos nisso. Mas destruição, ela é pior do que a morte. Porque destruição é afastamento, é distanciamento de Deus. A destruição é o que nos faz entrarmos naquela condição de zumbis, mortos-vivos, sem um propósito, sem uma busca, sem algo a procurar, sem objetivos a alcançar. Uma vida rasa, uma sobrevivência. Às vezes uma sobrevivência tão automática, tão irracional, que você só está vivendo. Um dia de cada vez. E assim a gente vai indo, vamos levando, vamos sobrevivendo. A gente toma café, almoça, janta, vai dormir, trabalha e o resto. E a vida. E você trabalha por quê? Porque você quer, porque eu quero conquistar, porque eu preciso comprar, porque eu preciso ter. E o resto. E o mais. E o que verdadeiramente importa? Aonde está a profundidade? O relacionamento? Onde está? Mas nós temos hoje uma oportunidade de mudar a nossa história. Amém? Você crê nisso? Isaías capítulo 64, versículo 8, o texto que nós lemos no início. Entregue o seu barro nas mãos dele. Entregue o seu barro nas mãos dele. Não existe outra forma
a não ser entrega. Você pode ter ouvido tudo isso. Quanto à porta, meu Senhor, a maioria delas está aberta. Parece o jogo das portas dos desesperados. Quanta coisa aberta na minha vida. Eu vou te dizer, não se preocupe em voltar e fechar cada uma delas. Não se preocupe com isso. Se preocupe em se entregar àquele que tem o poder de fechá-las todas e talvez de uma vez só. Vai depender do seu nível de entrega, do seu nível de compromisso, da sua busca por profundidade.